É um recurso eleitoral sob o número 06007827/2020. O relator é o juiz Diogo Conduru, origem Belterra, Pará, assunto inelegibilidade, terceiro mandato, eleições, eleição majoritária, registro de candidatura, RRC, candidato, impugnação, registro de candidatura, cargo prefeito. Recorrente, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Belterra, Pará. Advogado Kleber Alves e outros. Recorrido, Belterra em mãos certas, DEM, PSC, PV. Recorrido, Democratas. Recorrido, Diretório Municipal do Partido Social Cristão de Belterra. Recorrido, Josiclélio Castro Macedo. Advogados, Valmir Hugo Ponte dos Santos Neto e outros. Recorrido, Partido Verde. Antes de passar a palavra ao digno relator, doutor, eu indago ao doutor Valmir, né, se abre mão do relatório, da leitura do relatório. Sim, excelência. Abro mão sim, em virtude do tempo. Doutor, eu gostaria de fazer uso da palavra, senhor presidente. Eu também. Fará uso da palavra. Gostaria de fazer uso da palavra bem rapidamente. Pois não, então eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Felipe Murapalha. Nobres julgadores, esse caso ele é idêntico ao que a gente julgou ontem, foi julgado pela Corte ontem, que é o caso do segundo colocado, que assume, em razão do afastamento do primeiro colocado, ainda que por pouco tempo. Qual é a peculiaridade desse caso, sendo bem honesto e transparente com as partes, com as cortes? É que ele ficou pouquíssimo tempo à frente do município, no mandato tampão, no primeiro mandato. Porém, a quantidade de dias que a pessoa fica à frente do Poder Executivo não é um argumento que afaste a inelegibilidade. Então, mantendo a coerência com o que foi decidido ontem, quando a pessoa concorre às eleições, fazendo a distinção daquele entendimento do presidente da Câmara, que a gente não concorda, mas a Corte assim se manifestou e consolidou esse entendimento. Mas fazendo a distinção que foi feita ontem, que a inelegibilidade pelo terceiro mandato para o segundo colocado, ela incide para o segundo colocado, ainda que ele tenha ficado pouco tempo à frente da prefeitura. Então, nesse caso, a gente se manifesta pela presença da inelegibilidade pelo terceiro mandato e pelo indeferimento do registro de candidatura. É assim que a gente vota, Excelência. Por nome do doutor Felipe Murapalha, eu passo a palavra à sustentação oral do doutor Valmir Hugo. Tem a palavra, Excelência. Obrigado, presidente. Eu peço, mais uma vez, em nome de Vossa Excelência, licença a estadalício para usar da palavra e já afiançar de plano, presidente, que o recurso, eu estou aqui na condição de patrono causídico do recorrido, não tem a menor condição de prosperar, também rogando vênias ao doutor procurador, doutor Felipe. Devendo-se, sendo de rigor, a manutenção da sentença da doutora Carize Assad incólume, excelências. Por quais razões eu afianço isso? Este caso aqui já se encontra debatido por esta corte. E eu acredito, agora novamente renovando as vênias do doutor Felipe, que o caso em Pestilha é ainda mais brando que o caso do presidente da Câmara. Por quê, excelências? Vou fazer um breve esforço fático aqui para tentar concatenar meus argumentos. O Josiclélio, ora recorrido, ele disputou as eleições de 2012. Ele não foi eleito, excelências. Quem foi eleita foi a senhora Dilma. Tá?
A chapa da prefeita, que foi impotada, sofreu uma série de ações eleitorais. Em algum momento, logo do início da legislatura, a candidata foi cassada, a chapa caiu. Por consequência, por corolário à decisão, o senhor Josiclério assumiu a prefeitura. Isso durou um dia, excelências. No dia seguinte, esta corte cassou a decisão. Então, novamente, ele voltou para o status dele de nada político, né? Restabeleceu a ordem. Para trazer um elemento mais complicador para esse caso, excelência, em outra decisão deste tribunal, novamente a chapa foi cassada. E novamente o Josiclério assumiu, né? Essa decisão ficou em vigor alguns pouquíssimos dias, uma decisão precária, e tão logo foi derrubada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? A partir daí, excelências, nunca mais se ouviu falar de Josiclério na prefeitura nessa legislatura. Né? Um nada político. Não foi vice, não foi presidente da Câmara, não foi nada. Foi o candidato derrotado nas eleições de 2012. No pleito de 2016, excelências, o recorrido, ele se candidatou e se sagrou vitorioso. Ele, por sorte, não foi submetido a esse rosário de decisões que causam grande cisão democrática no município. Né? Conseguiu gozar do seu mandato à integralidade. E aqui, excelências, é o primeiro ponto nodal do caso. Não há o que se objetar que este é o primeiro mandato do senhor Josiclério. Né? Nessas eleições, neste pleito, ele novamente se candidatou, né? Sofreu uma impugnação por conta de alegado terceiro mandato, né? Então, principado constitucional, né? Causa de elegibilidade, mas teve o registro deferido pelo juízo zonal, né? Firmemente os argumentos que não é causa de substituição ou exceção. Ele não era um substituto legal. E aqui, excelências, é justamente o que se pleiteia, né? Na esteira dos casos já julgados por essa corte, aqui não tem o que se falar de continuidade administrativa. Não tem o que se falar, outro sim, excelências, de decisão que tenha dado posse para o Josiclério. As decisões precárias foram todas cassadas. Elas não existem mais no ordenamento jurídico. O mais grave aqui, excelências, o mais grave de tudo, é que a própria lei já foi revogada. Não existe mais a lei. Não se admite mais que o segundo colocado assuma a prefeitura quando sejam anulados os votos da chapa que se sagra vencedora passada. Por essas razões, excelência, firme em precedente desta corte, né, caso julgado anteontem pelo nobre doutor Álvaro, que remete a um caso julgado no dia 3 de novembro por esse mesmo relator, doutor Diogo, entre outros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Que em votos da lavra do ministro Edson Fachin, ministro Henrique Neves, ministro Admar Gonzaga e ministro Joaquim Barbosa, esse é um caso mais antigo, já reconheceram que nesses casos de cassação de chapa e assunção precária, não definitiva, temporária e por ordem judicial do segundo colocado, não tem o condão, excelências, de configurar um mandato. Né? Por essas razões é que entendo que inexiste a continuidade administrativa como afiançada ao norte, e nessa esteira também afianço que não há ofensa ao princípio republicano aqui, que preconiza a alternância do poder. Não há o que se falar aqui em terceiro mandato, excelências. Então, por essas razões, é que rogo desta corte meditação sobre o tema, né, que aplique a sua jurisprudência, que já está debatida aqui exaustivamente, e negue, com todas as vênias, ao doutor procurador Felipe, o recurso eleitoral intentado. Essas são as considerações, eu agradeço pela atenção novamente. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Repassa a palavra ao digno relator, doutor Diogo Coduru. Obrigado, senhor presidente. Eu serei breve. Em homenagem ao advogado da tribuna, a quem eu saúdo, cumprimento. Os fatos foram bem delimitados pela juíza sentenciante. De maneira que eu vou reproduzir para que Vossa Excelência compreenda. Acho que tem algum microfone ligado aí, fazendo eco do doutor Felipe.
Na espécie, o candidato Josiclério Castro Macedo concorreu ao cargo de prefeito do município de Belterra nas eleições de 2012, alcançando o segundo lugar na referida disputa eleitoral, tendo sido eleita a candidata Dilma Serrão Ferreira da Silva, sendo diplomada e empossada. A prefeita eleita foi alvo de diversas ações eleitorais que ocasionaram a cassação da chapa eleita, com decisão publicada em 17 de dezembro de 2014. Consequência do julgamento, impugnada a condição de segundo colocado, foram empossados no dia 18 de dezembro, sendo que no dia seguinte a decisão foi revertida à prefeita eleita. 24 de março de 2015, nova decisão do TRE confirmou a cassação anteriormente determinada, tendo sido chamado novamente segundo colocado, ora impugnado, para assumir o cargo de prefeito, assumindo o cargo dia 7 de abril de 2015. Corre que a prefeita eleita na época conseguiu, através da ação judicial no TSE, sustar os efeitos da decisão, retornando ao cargo de prefeito dia 22 de abril de 2015. Assim, somado todos os períodos, o impugnado ocupou o cargo de prefeito do município de Belterra por 18 dias na legislatura de 2013 a 2016. Nas eleições de 2016, o impugnado foi eleito ao cargo de prefeito do município de Belterra para a legislatura 17 e 20. A Corte até então tem decidido duas distintas regras, a partir de precedentes recentes, com a seguinte leitura do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. A primeira é de que configura-se indiferente, para efeitos de interpretação daquele dispositivo constitucional, para o caso de vice-prefeito, seja de substituição ou sucessão, sendo configurado em um e outro exercício de mandato. E aí o precedente que eu peço Vênia para não ler, o precedente foi citado inclusive pelo causídico da tribuna, no que diz respeito ao município de Magalhães Barato, se eu não me engano. Para o caso de dupla vacância, em que o presidente da Câmara dos Vereadores assume a prefeitura, por ser dever constitucional, deve ser diferenciada a substituição da sucessão, uma vez que a substituição, nesse caso, não se configura continuidade administrativa, ao passo que sucessão, sim. Peço Vênias também para não ler, também foi o precedente citado, aquele precedente que fez o distinguish na ocasião. Se eu não me engano, é do município de Novo Progresso. O caso dos autos não se aplica ao segundo precedente, senão ao primeiro, uma vez que a ratio que diferencia um e outro, além do dever constitucional, é o fato de que a continuidade administrativa se perfaz quando o candidato utiliza-se de planejamento para a escolha de políticas públicas, implementando, como pretensos gestores, projetos do governo nas escolhas dos bens prioritários. Desse modo, temos que, no caso concreto, ao concorrer para o cargo de prefeito, ainda que não tenha vencido a eleição, possui um plano de governo claro, que representa, sim, continuidade administrativa. O fato de ter ficado por uma determinada fração de tempo não afasta o exercício do mandato como gestor pretenso a implementar um determinado projeto de governo, máxime quando este evento, tempo é incerto. Além disso, não há obrigação constitucional de assumir nestas condições. A Corte já decidiu em acordo ainda não publicado, se não me engano vai publicar hoje, da lavra da doutora juíza Luz Mara Moura, caso análogo, de modo que ficou então firmado o entendimento de que, em caso de assunção ao cargo, diante de dupla vacância do segundo colocado que disputou o cargo de prefeito, é indiferente a substituição e sucessão. Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reformar a sentença de primeiro grau e indeferir o registro de candidatura de Josélio Castro Macedo, nos termos da decisão. Como voto, senhor presidente? Pois não, o doutor relator vota no sentido de dar provimento ao recurso e deferir o registro de candidatura. Em discussão? Senhor presidente. Doutor Edmar. Obrigado, senhor presidente. Doutor Diogo Conduru, pelas premissas aí levantadas por Sua Excelência, parece que é semelhante a um que nós julgamos esses dias agora, ele responder, exercer o mandato aí em caráter por substituição, ou me parece que foi substituição, na legislatura de 12 a 16, né, em poucos dias, menos de 30 dias, mas exerceram, né? E depois ele exercera também nesta legislatura já como eleito, né? De 16 agora, é isso? Não? Só para lhe confirmar. Ele é candidato à eleição, né? Exerceu na legislatura anterior por 18 dias, depois foi eleito e agora vai para o quarto ano, né, da eleição. O juízo de primeiro grau indeferiu o registro, e Vossa Excelência está mantendo o indeferimento, né? Eu estou indeferindo o registro, estou considerando que a candidatura dele é terceiro mandato. Sim. Entendi, compreendi. Obrigado, doutor Diogo. Doutor Sérgio. Eu acompanho integralmente o relator. Vossa Excelência. Você já estava... Sei que Vossa Excelência tinha pedido a palavra, mas de qualquer forma... Eu estou guardando já para... Tá certo. Então, doutor Edmar, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhor presidente. Aqui o doutor Sérgio gostou tanto do voto do doutor Diogo que já adiantou o voto, já. Eu acompanho integralmente, doutor Diogo, o voto de Vossa Excelência.
Doutor Álvaro Honorário, como vota Vossa Excelência? Essa situação é igual à situação que nós julgamos ontem, diferentemente da situação de Novo Progresso e Magalhães Barata. Porque nessa situação, ele não era obrigado a assumir o cargo. E ele assumiu, então se constituiu, no ato de ter assumido, o primeiro mandato. Então, hoje ele está pretendendo um terceiro mandato. Por essa razão, eu acompanho o senhor relator, Excelência. Doutor Sérgio, continua, né? Já votou? Acompanhando o relator. Doutora Luzimar? Sim, Excelência. Voto com o relator, presidente. Desembargadora Nádia? Ele era o vice, era só um... Desculpe, doutor Diogo, só para o senhor confirmar. Não, doutor, ele foi o segundo colocado. E ele assumiu no caso de dupla vacância. Mas ele ficou só por 18 dias, não, né? Ficou por 18 dias. No primeiro mandato, considerado primeiro mandato, ele ficou por 18 dias. Ficou só por 18 dias. O senhor está considerando que esses 18 dias ele terá o terceiro, no caso dessa eleição. Ele foi reeleito, então, na sequência, ele ficou esses 18 dias, depois foi reeleito na sequência e, portanto, foi reeleito considerando como terceiro mandato. Porque, desembargador, só para esclarecer, esses 18 dias, o fator tempo, obviamente, uma vez ultrapassado, se tem controle, mas na ocasião não se sabia, ele poderia ter ficado muito mais tempo, é isso que eu levo em consideração. Não são os 18 dias em si. Ok, acompanhe o relator, excelência. Pois não. Então, por unanimidade, o recurso é conhecido e provido para indeferir a registro de candidatura do candidato.